A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos ao 6º domingo da Páscoa. E hoje falo diretamente da nossa querida Manaus, da nossa Rádio Rio Mar. Ouçamos o Evangelho de hoje, João 14, 23, 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guardará minha palavra. E a palavra que vós escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Meditemos, queridos irmãos, queridas irmãs, o texto do Evangelho desse 6º domingo da Páscoa. O Evangelho proclamado a dar continuidade ao mandamento do amor anunciado na liturgia do domingo que passou. Jesus nos despertou para o amor ao próximo. A palavra de Deus de hoje nos ensina que o amor guarda a palavra do amado ou da amada. No amor se guarda a palavra da relação nova e libertadora. A palavra do amado, a palavra da amada são guardadas e guardam. São guardadas em poesia, são guardadas nas declarações de amor, são guardadas simplesmente na intimidade, como um segredo recolhido, a dar força aos passos, às intempéries que se manifestam na incapacidade de ser amor. Guardar, sim, guardar a palavra de Jesus no Evangelho. O que entendemos e dizemos quando dizemos guardar? Guardamos fatos, guardamos fotos, guardamos textos, experiências de sofrimento, de realização, de beleza, de intimidade, de perdão, de aconchego. E as experiências guardadas vão determinando a nossa vida como frustração, como remorso, como realização, como impulso, como não superação, como realização, como plenificação, como o reino de Deus. Todas as realidades as guardamos também em palavras, nas palavras. Palavras ofensivas que nos machucam e não conseguimos nos livrar delas. Palavras de conforto e ânimo que nos iluminam, acompanham, fortalecem, alegram. Palavras amorosas que aquecem, aproximam, geram em nós vida. Guardar a palavra tem o significado de defender, proteger, conservar, não esquecer,
assim como a mãe que guarda, cuida do fruto do seu ventre. Pode significar também acolher, acalentar, meditar, cultivar, ruminar, como vemos em Nossa Senhora, que guardava todos os fatos em seu coração, no dizer do Evangelho de São Lucas. E quem guarda, que se exercita no cuidado da palavra, se torna fecundo, germina e torna-se vida, vira carne, ganha corpo, dá frutos. Quando chega a esse ponto, guardar a palavra significa confiar, entregar-se, dar vida, como fez Jesus na cruz. Deu a vida para guardar até o fim a palavra do Pai. Assim, e enfim, guardar e amar a palavra viram sinônimos. Quem ama, guarda a palavra, e quem guarda a palavra ama e dá vida por ela. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e se amarmos, guardaremos a palavra. Mas como guardar a palavra se não a ouvimos? Como ouvir a palavra se alguém não a pronuncia, como diz Santo Agostinho? A palavra diz de quem a proclama. Ela está dizendo da presença de quem a faz ressoar. A palavra nunca é palavra solta, é sempre palavra de alguém e expressão de uma relação. Ressoa a palavra do amado, o coração se alegra, estremece, acolhe e recolhe a palavra do amado, da amada. A palavra recolhida guarda a vida de quem é amado. Ressoa a palavra de Deus amante, e no ressoar da palavra colhemos a sua presença que planifica, transforma a nossa vida. É o amor que faz recolher e acolher na palavra o amor do amado, da amada. Uma palavra guardada que guarda, cuida, vela, reza, silencia, perdoa. Deus amante a nos oferecer a sua palavra que nos desperta para a grandeza de podermos amar. A palavra do amor que nos atinge e aguardamos como declaração, confissão de amor que alimenta e ilumina a nossa vida. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Irmãos e irmãs, somos hoje convidadas a guardar a palavra, como fez Nossa Senhora. A palavra de Jesus, guardar a Jesus. E a palavra de Jesus não a guardamos como guardamos objetos, mesmo que nos recordem pessoas. Nem mesmo podemos guardar a palavra de Jesus como guardamos, decoramos dados e fatos de sua vida. Mas também não como guardamos experiências dolorosas e crucificadas ao meditarmos a morte de Jesus. Guardar é ser atingido, é ser tocado, é ser despertado. Porque atingidos, despertados, estamos na dinâmica de guardar. Mas também estamos na dinâmica de aguardar aquele que anuncia. O Senhor que se anunciou, se proclamou, nos tocou, pisou nosso chão, o chão da nossa vida. E tudo porque nos amou. Porque tomados por esse amor, estamos sempre nesse aguardar, nessa expectativa de sua presença vivificante e jamais plenamente mostrada. Mas aguardamos porque já guardamos. Guardamos porque tocados, despertados pela palavra que é Jesus. Essa experiência de termos visto, de termos tocado melhor, de termos sido tocados pela beleza de uma paisagem nova, revelada no amor, recolhemos e guardamos em nós. Não conseguimos não guardar em nós, pois beleza e nobreza do amor que nos acompanha. Envolvemos nosso olhar e vemos por que guardamos. Olhamos, guardamos a palavra da palavra que se anunciou no tempo, que se encarnou e que convida a volver o nosso olhar e ver. E vendo-o, por termos sido tocados por ele, o guardamos no nosso coração. Talvez o convite de Jesus hoje seja de guardar, isto é, olhar, abrir os olhos, abrir nossa pessoa, pois Ele nos amou por primeiro, Ele nos desejou por primeiro, Ele nos tocou por primeiro, Ele pronunciou a palavra amorosa por primeiro. Então, guardar é antes de colher e recolher em nós, é esse admirar, esse contemplar a Jesus que nos amou, nos ama. É que o amor não só é admirável,
mas também desperta a admiração. E todos tocados por essa grandeza infinita de relação, como não admirar, vendo e vendo, admirando e recolhendo e colhendo, aguardando reverentemente a palavra que Deus pronunciou e está em nós. Quem ama e é amado, olha quem é amado e ama, deseja ver. Quem ama está aguardando a chegada daquele que fala ao coração. E na palavra escuta o amado. Quem fala e pronuncia a palavra eternamente amorosa é o Pai que nos deu Jesus. A Ele aguardamos e guardamos, cuidamos, reverenciamos e tentamos viver o seu Evangelho. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. No guardar a palavra do amor, no amor guardamos a palavra, deixamos que a paz se torne presente e remova as ofensas, as agressões, os ciúmes, as vinganças, as mortes. É que a paz verdadeira nasce do amor. Ele a transformar e purificar e guardar e cuidar, pois como nos ensinava Jesus, nós viremos e faremos nele a nossa morada. Ouvíamos em Atos dos Apóstolos que um grupo vindo do judaísmo desejava impor normas que dificultavam a vida dos outros que haviam descoberto a beleza de seguir Jesus vindo de outra religião. Depois de terem rezado, discutido, enviaram às comunidades uma mensagem que inicia assim: decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impormos nenhum fardo. Sim, o amor não é feito de normas e preceitos. Não é um fardo. O amor é liberdade. O amor mesmo a indicar as ações de benevolência, de realização, de perdão, de transformação. No dizer de Papa Bento, o amor tem asas. E na segunda leitura de hoje somos lembrados da grandeza de quem busca guardar, cuidar, olhar, ouvir, experimentar, cultivar a palavra. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é sua luz, a sua lâmpada. O amor, a palavra, constrói a cidade sem templos, sem moradas, pois é a morada mesma onde repousa aquela que ama. E como Deus mesmo guarda a cidade dos homens, Ele virá e fará de nós a sua morada, pois aceitamos e guardamos a sua palavra amorosa. E quando Deus habita a nossa cidade, faz de cada um de nós uma morada. Não necessitamos mais de sol, porque Ele ilumina. Não necessitamos mais de lua, porque Ele é o nosso dia. O amor é o sol, a lua, a iluminar, a aquecer. A nós que somos guardados pela palavra, a glória de Deus é a nossa luz, a nossa lâmpada. O amor que transcende todas as realidades e toca o amor que é Deus. Como nos lembrava Santo Agostinho, então sim, ao amares teu inimigo, estarás a amar um irmão. É este o motivo porque o amor ao inimigo é a perfeição do amor, da caridade, já que a caridade perfeita consiste em amar aos irmãos. Ama e faz o que quiseres. Se te calas, cala-te por amor. Se falas em tom alto, fala por amor. Se corrigires alguém, faze por amor, pois é preciso amar o homem e não seu erro. O homem é obra de Deus, o erro é obra do homem. Ama a obra de Deus e purifica as obras do homem. Se existisse o inimigo, porque existe o erro, retira o erro e em vez de enxergares um inimigo, contemplarás um irmão. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acreditais. E nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada.
Irmãos e irmãs, Deus nos conceda a graça de acolher, recolher, guardar a palavra que criou o céu e a terra. Ele faça ressoar a palavra do amor e deixe ressoar a palavra do amor por toda a eternidade. E assim possamos acolher, recolher e a termos conosco como grande dom. Amém. Deus é capaz. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Neste domingo, queridos irmãos, queridas irmãs, em que ouvimos a graça e a beleza da palavra do amor, ouçamos as palavras de Papa Francisco em Evangelii Gaudium. Em primeiro lugar, convém estarmos seguros de compreender adequadamente o significado das palavras que lemos. Quero insistir em algo que parece evidente, mas que nem sempre é tido em conta. O texto bíblico que estudamos tem 2 ou 3 mil anos e a sua linguagem é muito diferente da que usamos nos dias de hoje. Por mais que nos pareça termos entendido as palavras que estão traduzidas na nossa língua, isso não significa que compreendemos corretamente tudo o que o escritor sagrado queria dizer. São conhecidos os vários recursos que proporciona a análise literária, prestar atenção às palavras que se repetem ou evidenciam, reconhecer a estrutura e o dinamismo próprio de um texto, considerar o lugar que ocupam os personagens. Mas o objetivo não é o de compreender todos os pequenos detalhes de um texto. O mais importante é descobrir qual é a mensagem principal, a mensagem que confere estrutura e unidade ao texto. Se o pregador não faz esse esforço, é possível que também a sua pregação não tenha unidade nem ordem. O seu discurso será apenas uma súmula de várias ideias desarticuladas que não conseguirão mobilizar os outros. A mensagem central é aquela que o autor quis primariamente transmitir, o que implica identificar não só uma ideia, mas também o efeito que esse autor quis produzir. Se um texto foi escrito para consolar, não deveria ser utilizado para corrigir erros. Se foi escrito para exortar, não deveria ser utilizado para instruir. Se foi escrito para ensinar algo sobre Deus, não deveria ser utilizado para explicar várias opiniões teológicas. E se foi escrito para levar ao louvor ou ao serviço missionário, não o utilizemos para informar sobre as últimas notícias. O pregador deve ser primeiro a desenvolver uma grande familiaridade pessoal com a palavra de Deus. Não lhe basta conhecer o aspecto linguístico exegético, sem dúvida necessário. Precisa se abeirar da palavra com o coração dócil orante, a fim de que ela penetre a fundo nos seus pensamentos e sentimentos e gere nele uma nova mentalidade. Faz-nos bem renovar cada dia, cada domingo, o nosso ardor na preparação da homilia e verificar se em nós mesmos cresce o amor pela palavra que pregamos. É bom não esquecer que particularmente a maior ou menor santidade do ministro influi sobre o anúncio da palavra. Como diz São Paulo, falamos não para agradar aos homens, mas a Deus que põe à prova os nossos corações. Está vivo esse desejo de primeiro ouvirmos a palavra e termos de pregar, essa transmitir-nos-á de uma maneira ou de outra ao povo fiel de Deus. A boca fala da abundância do coração, diz o texto de Mateus. As leituras do domingo ressoarão com todo o seu esplendor no coração do povo, se primeiro ressoarem assim no coração de quem prega. Jesus irritava-se com os pretensiosos mestres muito exigentes com os outros que ensinavam a palavra de Deus, mas não se deixavam iluminar por ela. Atam fardos pesados, insuportáveis e colocam-nos aos ombros dos outros, mas eles não põem nenhum dedo para os deslocar. O apóstolo Santiago exortava: meus irmãos, não haja muitos entre vós que pretendam ser mestres, sabendo que nós teremos um julgamento mais severo. Quem quiser pregar deve primeiro estar disposto a deixar-se tocar pela palavra e fazê-la carne na sua vida concreta. Assim,
a pregação consistirá na atividade tão intensa e fecunda que é comunicar aos outros o que foi contemplado. Por tudo isto, antes de preparar concretamente o que vai dizer na pregação, o pregador tem que aceitar ser primeiro transpassado por essa palavra que há de transpassar os outros, porque é uma palavra viva e eficaz, que como uma espada penetra até a divisa da alma e do corpo, das articulações e das medulas e discerne os sentimentos e intenções do coração. Isso tem um valor pastoral. Mesmo nesta época, a gente prefere escutar as testemunhas, tem sede de autenticidade, reclama evangelizadores que lhe falem de um Deus que eles conheçam e lhes seja familiar, como se eles vissem o invisível. Não nos é pedido que sejamos imaculados, mas que não cessemos de melhorar, vivamos o desejo profundo de progredir no caminho do Evangelho e não deixemos cair os braços. Indispensável é que o pregador esteja seguro de que Deus o ama, de que Jesus Cristo o salvou, de que seu amor tem sempre a última palavra. À vista de tanta beleza, sentirá muitas vezes que sua vida não lhe dá plenamente glória e desejará sinceramente corresponder melhor a um amor tão grande. Todavia, se não se detém em sincera abertura de escutar esta palavra, se não deixa para a mesma toque a sua vida, não interpele, exorte e mobilize, se não dedica tempo para rezar com esta palavra, então na realidade será um falso profeta, um embusteiro, um charlatão vazio. Em todo caso, desde que reconheça sua grandeza e deseje comprometer-se mais, sempre poderá dar Jesus Cristo, dizendo como Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto eu te dou. O Senhor quer servir-se de nós como seres vivos, livres e criativos, que se deixam penetrar pela sua palavra antes de a transmitir. A sua mensagem deve passar realmente através do pregador, e não só pela sua razão, mas tomando posse de todo o seu ser. O Espírito Santo que inspirou a palavra é quem hoje ainda, como nos inícios da igreja, age em cada um dos evangelizadores que se deixa possuir e conduzir por ele e põe na sua boca as palavras que ele sozinho não poderia encontrar. Que palavras profundas, queridos irmãos e irmãs, da paz sobre a palavra de Deus, e que no domingo de hoje nos é dado como a palavra de Deus, que é amor. Lembremos os nossos aniversariantes, aniversário de nascimento, dia 26, do diácono Atanásio de Santo Salvador, dia 28, Padre Geraldo Ferreira Bedarran, dia 28, Dom Samuel Ferreira de Lima, e também no dia 28, Padre Roberto Villecot. E celebramos o aniversário de ordenação no dia 29, Padre Gregório Padarewski, dia 29, do diácono Antônio Marques de Souza, também dia 29, o diácono Rony William Stephen da Silva, o diácono José Marques Frota, o diácono Osmarino Pereira de Souza, o diácono Osaí Ferreira Coelho. E no dia 30, lembramos a ordenação diaconal do Reginaldo Dias Barros, a ordenação presbiteral de Padre Alberto Rippel, do Padre Frei Juan Cruz, vicário coral, dia 31, do Padre Carlos Eduardo Castro dos Santos, dia 31 também Padre Pedro Francis Curran, e ainda dia 31 também do Padre Tiago Santos Alves. Vamos lembrar desses nossos irmãos, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória, pelos encerrando assim o nosso programa. Queria lembrar de rezarmos sempre pelo nosso Papa, agora eleito, Papa Leão XIV. Vamos acompanhá-lo, como sempre acompanhamos Papa Francisco, Papa Bento. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, uma abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.
A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.